Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA e aqui nesse canal eu trago para vocês informações para te ajudar a ser um investidor e um trader mais sofisticado, com melhores resultados aqui no mercado americano. Fique com a gente porque esse canal foi feito para você. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouquinho de informações técnicas, do update técnico da estrutura do mercado, dos índices americanos, e vou estar trazendo também, então fica até o final, um ETF para você botar no seu radar. Eu acho que está no ponto muito bom de você botar no seu radar uma possibilidade para os seus trades, para os seus investimentos de longo prazo. Obviamente, como eu faço sempre, isso aqui não é recomendação de investimento, mas sim informações gerais sobre a estrutura técnica do mercado, coisas que eu falo sobre trade, sobre investimento, você vai encontrar aqui no nosso canal. A gente tem uma semana bem movimentada pela frente, porque essa semana a gente tem dois major announcements. A gente tem CPI, Consumer Price Index, o nível inflacionário aqui dos Estados Unidos para o mês de maio. A gente fica sabendo agora em junho o que aconteceu em maio em termos de inflação. A expectativa é que o número da inflação, o rate de inflação, 1,2, right? CPI é só uma das maneiras de medir a inflação, que esse número tenha seguido o trend que a gente tem agora e a inflação tenha baixado. Se isso vai acontecendo, a gente ainda não sabe, mas a gente tem uma possibilidade muito grande da inflação estar pausando ou continuar o processo que ela está fazendo de diminuição desses valores inflacionários, apesar de a maioria de vocês, eu também, você não está sentindo isso too much no seu bolso ainda. Inflação é um problema sério, sticky problem, mas a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. E além disso, a gente tem FOMC, a reunião do Fed, onde eles vão declarar a decisão que eles tomaram em relação ao aumento ou não da taxa de juros. Isso que vocês estão vendo aí, esse gráficozinho, ele representa nada mais do que o sentimento do mercado, a expectativa do mercado em relação a um pause. Então, isso que vocês estão vendo de 70,1%, quer dizer que a probabilidade, pelo menos, o que o mercado espera que o Fed faça um pause. Ele pare de aumentar a taxa de juros aqui e a gente volte a, eventualmente, a gente não acredita, pelo menos eu não acredito num pivô, ou seja, que eles vão diminuir a taxa de juros, mas a probabilidade mais alta hoje, pelo menos segundo essa ferramenta do CME, é que o Fed pare de aumentar a taxa de juros. Existe um little eu não sei se eu diria como um problema oficial para o Fed, mas extraoficial, para eles repensarem em termos de aumento ou não da taxa de juros, porque o Banco do Canadá resolveu, depois de 4 meses de pausa, o que o Fed está esperando fazer, aumentar de novo a taxa de juros, porque a inflação continua sendo um problema muito grande no Canadá. Eu comentei isso recentemente, na Austrália também foi mesmo parecido. Então, e a inflação realmente, o combate à inflação é um processo bastante lento, bastante turbulento. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai estar esperando e se preparando para essa semana. Sem mais delongas, a gente vai começar olhando o SPY, o ETF acompanha o S&P 500, obviamente com a estrutura técnica extremamente bullish, desde que a gente retestou aqui 380 em março do ano passado. A gente começou a estrutura super bullish. A gente tem hoje, of course, price action acima de todos os moving averages. Acontece que algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, que eu sempre digo que a gente não acho que seja wise você ficar extremamente bullish perto de uma resistência tão forte quanto 430. O SPY tentou, mesmo com esse bull flag, fazer um clean breakout que ainda não aconteceu. Então, o que eu acredito que faça mais sentido é você esperar para bulls, esperar um breakout de 430 e um retest dessa resistência agora como suporte para poder levar o SPY para preços mais altos. A gente, inclusive, tem gaps aqui que eu acredito, sinceramente, que a gente tem uma chance muito boa de terminar esse ano bullish, e esses gaps serem preenchidos eventualmente. Inclusive, o SPY pode retestar all-time highs na casa dos 480, mas é muito possível também que a gente seja rejeitado aqui, até por causa dessa sazonalidade de junho, que geralmente é um mês bastante volátil e mais bearish para o mercado, que a gente pode esperar num caso de uma rejeição aqui, pelo menos esse primeiro gap aqui em 421 seja preenchido e talvez price action até um pouco mais baixo, que não invalidaria o nosso bullish structure. A gente simplesmente teria um higher low para continuar esse climb, talvez mais para o final do ano. A gente tem um pouquinho de volatilidade aqui, não acho que seria não dá para você descartar, mas é um trade, pelo menos para quem trade SPY, eu acho que faz muito mais sentido, está muito facilitado a estrutura, porque você tem, no caso de um breakout clean acima de 430, você pode começar a ficar mais bullish, tendo 430 agora como suporte. E no caso de uma rejeição, você pode esperar pelo menos o preenchimento desse gap. Eu tenho também meu Anchor View Up aqui embaixo, com preços mais profundos, mais perto
dos 410, 413. Obviamente, no decorrer dos dias, esse Anchor VWAP vai mover, mas o takeaway do SPY é mais bullish na confirmação de um breakout acima de 430 e mais bearish se esse 430 realmente for rejeitado. No caso do Nasdaq Triple Qs, isso aqui foi textbook, beautiful setup, bullish setup que a gente teve. Um double bottom confirmado aqui em cima do neckline e desde então Big Tech não para de subir. A gente subiu, saímos oficialmente do bear market Big Tech antes mesmo do S&P 500, mas agora o que a gente está vendo aqui que existe esse range, esse price range aqui em 350 e 360, onde algumas coisas estão mostrando para a gente que a gente pode, mais uma vez, sazonalidade de junho, a gente está com a airside de novo voltando para overbought e a gente teve essa consolidação aqui que eu acredito que tenha mais características bearish, mais uma vez, para short term do que para longo prazo. Então, você pode sim ficar mais bullish, pelo menos eu fico muito mais bullish no Triple Qs, acima de 360 com breakout, de novo, mesmo princípio, fazendo um breakout limpo, ou seja, ele passa esse nível, ele retesta esse nível de resistência como suporte, e você pode ver higher prices. Eu acredito que isso possa acontecer até o final do ano, a gente tem mais upside no Qs, apesar de que a gente está começando a ver rotation, e alguns dos setores que estavam lagging, que estavam para trás, podem começar a ser os winners para os próximos meses. De qualquer forma, eu tenho esse gap para ser preenchido aqui, e a minha expectativa, de um jeito bastante realístico, é que a gente rejeite em algum momento esse price action por volta de 350 e 360 e a gente possa revisitar esse gap aqui embaixo, de novo, principalmente no Nasdaq Triple Qs. Isso não invalidaria a nossa estrutura bullish, simplesmente a gente ia fazer um lower high num ponto, talvez, se isso acontecesse aqui, a gente continuava com a estrutura bullish de higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, e a gente simplesmente ia continuar no same pattern. Então, eu estou mais bearish no Nasdaq Triple Qs do que no SPY. Eu acredito que o SPY tenha mais upside ainda. O Nasdaq eu acho que é uma possibilidade muito grande da gente retestar pelo menos esse suporte aqui por volta de 333, por isso que eu tenho pouca linha de suporte e resistência, porque são os mais importantes. Então, eu acho que a gente deve ficar de olho em 350 como a zona de interesse para quem quer trade o Nasdaq Triple Qs, contando com essa possibilidade de a gente voltar e preencher esse gap aqui embaixo por volta de 333 mais ou menos. De novo, a gente não pode descartar a possibilidade de um breakout e acima de 360 com resistência testada como suporte, e essa a gente pode ficar mais bullish no Nasdaq Triple Qs também. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou mostrar para vocês o Dow Jones através do DIA, o ETF que acompanha o Dow Jones, são os ETFs que eu gosto de trade. Não sou um grande trader de de Dow Jones por causa do spread, mas eu queria só mostrar para vocês que apesar da estrutura bullish short term do Dow foi o índice que mais teve, que sofreu menos em 2022, no bear market 2022, e agora tem sido, obviamente, como geralmente são os ciclos, ele tem sido que não tem tido uma performance como os outros, apesar do price action estar em cima de todos os moving averages e todos eles slopen up, ou seja, a gente está com a tendência de alta no curto prazo. Porém, a gente tem o que a gente chama aqui de um supply zone do DIA até 340 mais ou menos, então a gente tem que watch out, porque uma rejeição aqui a gente pode retestar, pelo menos esse breakout por volta de 327 seria o suporte, para quem tem interesse em trade Dow Jones. Deixa eu ver se eu consigo continuar a mostrar mais alguma coisa para vocês aqui. Rapidinho em relação ao market breadth, nada mais é como a gente mede a participação de estoques no movimento qualquer, estoques que estão acima do 200 Moving Average. A gente vê que desse fundo que a gente fez de 36 aqui, pelo menos no short term, a gente está começando a rebound de 36, ou seja, existem mais estoques participando desse rally, que reforça, pelo menos a minha teoria pessoal, de vários analistas, que a gente vai ter sim um 2023 mais bullish, mesmo com a possibilidade real de um pullback agora no verão pelo menos aqui do hemisfério norte. No caso de Bitcoin, depois que a gente teve esse double top confirmado aqui, depois que ele fez ele perdeu o neckline, e a gente continua na estrutura bastante bearish, com lower lows e lower highs, com price target por volta de $24 mil. A gente não está vendo nenhum tipo de strength no Bitcoin nos últimos dias, a gente não está vendo nenhum tipo de reversão desse padrão. Você pode até argumentar que a gente pode ter um double
bottom, confirmando aqui depois se a gente quebrar sobre o neckline. Isso não aconteceu ainda, então a gente ainda está no mesmo padrão estabelecido em abril, com esse double top confirmado abaixo do neckline. E com price target, como eu falei, por volta de 24 mil. Obviamente, se a gente conseguir, se tiver algum tipo de rebound, compradores aparecerem por volta desse range de 25,5, a gente pode começar uma formação de um double bottom, mas você sempre espera a confirmação de um double bottom depois que ele quebra o break do neckline, para você ficar mais bullish em Bitcoin. E por último, que eu quero dividir com vocês para que você tenha no seu radar é o XLV. Você está vendo aqui, XLV, eu coloquei mais uma vez só para vocês anotarem, que é o ETF que acompanha o setor de saúde aqui no mercado americano. É um dos, é o mais conhecido. Da série dos XLs, nós temos vários XLs que acompanham setores específicos, XLF para financials, XLI para industrial, você tem um número grande de ETFs que acompanham setores específicos da economia, mas o meu interesse no XLV é porque a gente realmente está vendo um rotation de Big Tech, ou seja, o dinheiro foi todo canalizado nesse super bull run de Big Tech, a gente viu no Nasdaq Triple Qs, e é muito provável que a gente comece a ver esse dinheiro sendo rotate to outros setores da economia. A gente já está vendo isso em termos de XLV aqui, onde a gente teve esse pivô. O interessante no caso do XLV, isso que está chamando a minha atenção, e eu vou botar mais alerta, tem alertas em outras configurações que eu tenho do TradingView, mas o que eu quero dizer para vocês é que ele está, se você reparar, ele está bem em cima aqui dessa minha linha vermelha, que é a média móvel de 200 dias, o 200-day moving average, também está em cima, eu coloquei um Anchored VWAP aqui de março, ele está bem em cima desse Anchored VWAP, com a média móvel de 20 dias servindo como suporte também. Então, uma estrutura que começa dá pra gente assim, uma percepção mais bullish, com risk reward muito bom, porque a gente tem suporte aqui por volta de 129, se a gente considerar o meu Anchor VWAP e obviamente price action também. Com price target por volta de 132 e eventualmente 136 e até higher, se a gente tiver essa confirmação desse rotation de dinheiro agora saindo de Big Tech, possivelmente nesse weakness, que a gente pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode testemunhar agora nessa segunda metade de junho, e a gente pode ver um pouquinho mais de bullish em XLV, então acho que vale a pena você colocar no seu radar para um possível swing trade para os próximos meses e até mesmo até o final do ano. O nosso vídeo de hoje, Clubbers, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui. Também deixe seu comentário se tiver alguns toques aqui que dê uma olhadinha. E também considere subscribe para o nosso canal. Meu compromisso é trazer para vocês a melhor informação sobre esse mercado. Trazer dicas, como eu trouxe do XLV, coisas para você botar no seu radar, porque esse é o melhor mercado do mundo, não tenha dúvidas. A gente tem uma oportunidade muito boa, na opinião, uma possibilidade, nunca certeza, você trade o mercado americano, qualquer outro mercado, seguindo price action, ou que seja, você interpreta os fatos que você está vendo com seus olhinhos e você acredita no que você está vendo, que você tem a possibilidade de, sem dúvida, se tornar um trader. E eu também trago assuntos de investimento, trago nesse canal aqui, e também assuntos para fazer você um investidor e um trader mais sofisticado. Mais uma vez, não esquece de deixar seu like, considere subscrever para o nosso canal. Eu vejo vocês de novo na próxima.